Olá, sejam bem-vindos a mais uma semana de computação afetiva. Eu sou o Felipe e nesse vídeo vamos estudar um pouquinho mais sobre o Empath, uma recente ferramenta lançada pela Stanford University. Você já deve ter se perguntado como é possível extrair tópicos de uma linguagem e os aspectos emocionais, como emoção ou um sentimento. Bem, a Universidade de Stanford lançou o Empath em 2016, uma ferramenta de extração de características, incluindo as características emocionais de textos. O Empath, ele é basicamente um léxico, ou seja, ele é basicamente um grande dicionário, onde tem textos e categorias. E para a construção dessa ferramenta, Stanford utilizou-se de uma rede neural para aprender com base em textos de mais de 600 mil histórias de ficção, incluindo histórias de todos os gêneros. Essa ferramenta ela já tem como uma funcionalidade a questão do tratamento dos dados, ou seja, você não precisa pré-processar os textos antes de usar a ferramenta, pois ela já cuida de tudo isso para você. Essa ferramenta ela está disponível tanto em uma versão web quanto em um pacote Python, onde na versão web você pode utilizar esses recursos de uma forma mais interativa, mas é apenas uma demonstração. Agora, se você for um especialista em computação, você também pode optar pela versão Python, onde você consegue trabalhar funções mais específicas e inclusive modificar algumas coisas no pacote. Então, vamos lá ver como funciona essa ferramenta? Bem, para acessarmos o Empath, é simplesmente nós digitamos empath.stanford.edu e aí nós temos uma interface web onde podemos testar o Empath. Então, como que nós podemos testar? Primeiro, eu tenho aqui alguns exemplos de textos depressivos, né? Só para mostrar. Então, o primeiro texto, vou copiar, pode ser de qualquer fonte, né? E vou clicar em analisar. Ao clicar em analisar, o Empath ele vai me dar as categorias de que esse texto representa. Então ele encontrou que ele tem emoções negativas, ou seja, 5 palavras negativas, né? Que a pessoa está falando de rap. Falou que a pessoa está falando sobre amigos, categorias emocionais, de negócios, de mídias sociais, de morte, de música. Ou seja, ele vai me dar as categorias de que esse texto pertence e a recorrência que esses itens aparecem no texto. O que normalmente a gente trabalha? Normalmente nós trabalhamos com as categorias que aparecem mais frequentemente. Porque se você for ver lá embaixo, ó, tem também violência. E aí, caso em um estudo, por exemplo, normalmente a gente faz uma média ou pega a proporção de que essas categorias aparecem no total. Outra possibilidade, deixa eu a página aqui, é gerarmos categorias que não existem no Empath. É um cenário quando você trabalha com um contexto muito específico que o Empath não foi treinado. Então você pode dar essa categoria manualmente para ele. Então eu vou dar um exemplo de emoções. Se eu colocar aqui, happy, fear, angry, todos exemplos, né, de palavras, e ele vai criar uma categoria para mim. Quanto mais palavras eu puder fornecer, melhor. Então, por exemplo, aqui, dadas essas três conjuntos de palavras, ele mostrou que quais são, por similaridade, as palavras que têm relação com essas outras três. Outro exemplo.
quais palavras que estão relacionadas com depressão, raiva e suicídio? Morte, insanidade, emotional breakdown, physical pain, hurt, anorexia. Vocês entenderam? Então, tipo assim, ele quer dizer que esse conjunto de palavras estão relacionados com a categoria depression. Então, é como você criasse manualmente essas categorias. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e tenham um ótimo trabalho.